Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Melina, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui para falar sobre a minha experiência com o Portal Formare. Eu conheço o portal desde quando eu ainda estava na graduação, então no meu último semestre da psicologia, eu descobri, o Portal Formare. Ele ainda não existia como ele existe agora, nessa forma site, plataforma com aulas, mas a Lu e a Cris já faziam encontros em que a gente podia assistir um bloco de aula e depois tinha uma supervisão sobre aquele tema e a gente podia participar tirando dúvidas, se a gente não fosse levar o caso, ou apenas como observadores. E como eu ainda estava na graduação, eu participava como observadora e era sempre muito rico, assim. Foi assim que eu conheci a metodologia das gurias e desde lá já super me encantei, porque a forma como elas conduziam os encontros era muito mais transparente do que aquilo que eu estava acostumada a ver em outras plataformas, em outros sites, em outros serviços que se propusessem a fazer essa parte, né? Então eu continuei acompanhando as gurias até que depois que eu já estava formada, acho que mais ou menos uns 6 meses depois, elas lançaram o site como ele é hoje, né? A modalidade de que tu podia assistir aulas e trilhas individuais ou participar dos plantões, das supervisões. E aí logo que elas lançaram eu já me inscrevi. E aí eu comecei a participar sistematicamente dos encontros ao vivo, que para mim sempre foi a parte mais legal, porque eu tava sentindo muita falta de ter com quem trocar coisas da clínica, né? Eu trabalho com psicoterapia individual. No início trabalhava só online, então eu não tinha muito com quem trocar além do espaço da supervisão, que era mais restrito para efetivamente abordar o caso, né? Então, às vezes eu ficava com alguma dúvida paralela, alguma dúvida solta, que não compunha necessariamente um caso para supervisionar, mas que eu ficava pensando naquilo, ou alguma ideia, alguma reflexão que não tinha necessariamente a ver com algum caso meu, mas que estava lá borbulhando na minha cabeça, e eu ficava meio sem ter para onde correr, né? E aí, encontrando o Portal Formare, eu comecei a participar sempre dos encontros ao vivo e comecei a perceber que as pessoas que participam dos encontros ao vivo são mais ou menos sempre as mesmas. Então a gente começou a se encontrar sempre lá, praticamente assim uma vez por semana. Claro, às vezes as pessoas faltam, eu também não ia em todas, mas sempre tinha aquele espaço e aquele encontro que a gente mais ou menos sabia quem ia estar lá e que era um espaço super seguro, super tranquilo para poder levar essas inquietações. E daí, nesses encontros ao vivo, que a gente, efetivamente conseguia se ver e conversar, a gente tirava muitas dúvidas e discutia e conversava e trocava muito sobre várias coisas, de casos, de burocracias, de inseguranças, de medos, de faltas da prática clínica, né? Então isso era muito legal porque me ajudou a construir uma rede que eu provavelmente não teria sem o portal, até porque a maioria dessas pessoas não é da minha cidade, né? É de outros espaços do Brasil. Então eu provavelmente não esbarraria com essas pessoas em outro contexto. Poderia ter uma rede aqui da minha cidade, como um pouco eu já tinha, mas essas pessoas especificamente talvez não, né? E foi super legal de ver que tinham outras pessoas no mesmo momento de vida que eu, no sentido assim, meio recém-formada, ainda descobrindo quais são os medos, quais são as dúvidas, e trocar com essas pessoas era muito legal. Às vezes porque elas tinham as mesmas dúvidas que eu, às vezes porque eu sabia algo que elas não sabiam, e às vezes porque elas sabiam algo que eu não sabia. Então a gente acabava construindo e somando muito uma com a outra, assim, e isso foi enriquecendo muito a minha prática, a ponto de eu deixar o horário, né, do Portal Formare reservado na agenda, assim. Então, para mim fez muita diferença para eu me sentir mais segura e mais amparada, tanto técnica e teoricamente, porque eu efetivamente levava dúvidas que me surgiam durante a semana, estudando, atendendo e pensando para aquele espaço, e as gurias têm uma expertise maravilhosa em praticamente todos os assuntos que eu trouxe dúvida, né? Mas também segura pessoalmente e emocionalmente por perceber outras pessoas junto comigo ali, né? E outra coisa legal que aconteceu foi que, através desses encontros, eu conheci uma psiquiatra que eu não conhecia, né? Não sabia da existência dela, e a gente se deu super bem, e hoje eu encaminho meus pacientes para ela e ela encaminha alguns para mim. Então eu criei essa rede super interessante que eu não tinha, eu tinha com uma clareza, assim, e que faz muita diferença, né? A gente ter o contato de um profissional que troca com a gente, que trabalha com a mesma abordagem, que tá ali estudando as mesmas coisas que a gente, e atende uma clientela parecida. Então, isso também foi super legal, assim.
E outra coisa super interessante do Portal Formare foram os encontros da imersão, né, que é um programa diferente, mas que também faz parte, né, do grupo Formare, que também me ajudaram muito a ter uma compreensão maior sobre mim mesma, como clínica e também como pessoa, então isso tudo foi muito enriquecedor para mim. E acho que de resumo, mais ou menos é isso, né? As trilhas são ótimas, as aulas que ficam prontas lá no site são ótimas porque são um conteúdo rápido e de acesso rápido, né? Então, se eu percebo que eu tenho um paciente com uma demanda X, eu posso dar uma olhada lá para ver se tem algum material sobre essa demanda. E aí, como são aulas mais rápidas, ali mais ou menos 20 minutos, eu consigo assistir isso de um dia para o outro, só para ir com esse conteúdo mais fresquinho na memória. Porque às vezes, sei lá, é uma demanda que a gente viu na graduação, viu na especialização, mas ainda não atendeu ou faz um tempo que não atende. Daí olha aquele conteúdo para lembrar aquilo que a gente já tinha, né? E aí já vai com algumas coisas na ponta da língua para fazer pergunta, para direcionar a anamnese. Então, para isso é super bom, né? Para aflorar o conteúdo que a gente já tem ou nos direcionar para onde a gente tem que estudar mais, aprofundar mais. Então, em relação a isso também é ótimo, assim. E a forma como os conteúdos são expostos é muito interessante, né? Um ponto que apareceu muitas vezes nos nossos encontros é que a gente sentia que as pessoas não respondiam efetivamente as nossas perguntas. E com as gurias do Portal Formar e com os outros professores que às vezes são convidados, isso nunca acontece, né? Sempre tem uma preocupação bem importante com a transparência, com nos passar realmente o que a gente quer saber e nos contar realmente tudo que elas sabem. E elas não tentam mascarar, né? Então isso é super bom pra gente se sentir realmente seguro e realmente amparado, né? Eu tenho certeza que vocês já fizeram alguma pergunta e daí a pessoa respondeu e vocês pensaram, ah, show, não entendi nada, né? Isso não acontece lá, porque é muito aberto, é uma comunicação muito tranquila e muito horizontal, né? A gente sabe que as gurias sabem mais que a gente, mas a gente não sente que as gurias não querem que a gente chegue lá. Pelo contrário, elas querem nos instrumentalizar e elas querem nos complexificar enquanto profissionais para que a gente tenha um domínio excelente e para que a gente não se sinta mais, né, tão inseguros ou tão despreparados. E isso é super, super legal, assim, faz uma diferença bem importante na hora de realmente trazer as dúvidas. Às vezes a gente tem uma dúvida que a gente tem vergonha de trazer. A gente não deveria ter, né? Porque se a gente quer entender, a gente está fazendo o correto, a gente reconheceu algo que falta e está buscando essa resposta. Isso faz parte do nosso desenvolvimento profissional. Lá no Portal Formare, eu nunca tive a sensação de não posso falar isso, isso vai ser feio, ou vão me achar boba, ou vão achar que eu não sei. Sempre foi um espaço de muita tranquilidade para levar as coisas que eu não sabia. E isso faz muita diferença também, né? Então, acho que de suma é isso. Eu só aprendi, eu só me desenvolvi, eu só cresci enquanto profissional durante todo esse tempo que eu estive lá com as gurias, que agora já faz mais de 2 anos, eu acho. E realmente fez muita diferença na minha prática clínica, principalmente pelo fato de que eu peguei o portal logo quando eu me formei, né? Então era um espaço muito bom para dúvidas iniciantes mesmo, que eu não teria onde tirar de burocracia, de função, de procedimento e também de técnica, de teoria, de relação, né? Então eu só tenho a agradecer às gurias, acho que foi sensacional, está sendo sensacional. É algo que eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto um serviço que oferecesse essa proximidade por um valor que cabe no nosso bolso de recém-formados. Então, isso fez toda a diferença e eu recomendo de olhos fechados, assim. Pra mim, né? Foi muito bom. Então, é isso. Obrigada. Espero que tenha ajudado vocês também. Beijinho.